Eu fiz muitas e muitas experiências de projeção. Antes era projeção astral, eu não uso mais esse nome, eu uso projeção da consciência. Por quê? Porque eu já falei, a palavra astral lembra toda uma determinada cultura que eu acho que não representa a minha forma de ver o universo. Então eu não uso a palavra astral. Então eu já fui em várias, antes como experiências metafísicas, esotéricas, né? Porque se você olhar lá, eu já falei tudo que eu já fiz de esoterismo desde os meus 14 anos de idade. Então, quando eu me interessei em 2023 por realidades ficcionais, fazer o shifting, eu experimentei várias. Experimentei DC, né? Marvel, não tive muito resultado. Experimentei Sandman, que é uma realidade ficcional que eu acho interessante. Experimentei alguns animes, que eu confesso, eu não decoro esse nome de animes. Eu só tive bons resultados com 2 animes. Um deles que era de farmar. O que é farmar? É você desenvolver aos poucos a possibilidade de você desenvolver suas capacidades e energia. Aí eu entrei numa DR em que eu era que nem nesses de farm, né? Eu tinha um poderzinho pequeno e eu ficava lutando com monstros. Só que nessa DR era diferente do anime. Por quê? Porque não matava nada. Os monstros queriam lutar comigo porque eles obtinham inteligência e consciência à medida que eles lutavam. E eu obtinha energia e capacidade de poderes a partir dele. Aí eu fiz isso algumas vezes, depois entrou numa área, um momento do anime em que eu fui 3 vezes nessa DR, que eu tinha que desenvolver ferramentas. Eu comecei, mas aquilo era muito trabalhoso, eu achei aquilo muito interessante, mas eu tinha que estudar as ferramentas, e você estudar e fazendo esse processo, às vezes você não consegue fazer de uma vez, eu tinha que ir várias vezes. Aí eu comecei a desenvolver, eu falei, eu volto depois. Aí eu tive a ideia de fazer um fanfic e começar a fazer as minhas experiências na minha própria realidade que eu estou criando. Aí eu comecei, escrevia um pouco, depois fazia um shifting para aquela que eu estava criando, voltava com que aquela experiência eu escrevia, e uma coisa alimentava a outra. O shift alimentava a fanfic, e o fanfic alimentava o shift. E aí eu não consegui ir muito mais longe naquela dos animes. Além dos animes, eu fiz o de Jornada nas Estrelas, né? Visitei num sonho lúcido, eu falei dessa também. Algumas eu comentei porque eu achei que a experiência foi muito fraca. Não recebi nada além de um devaneio, então eu não conto. Eu conto 10% de consciência, 20%, 30%. Eu faço esse tipo de classificação. Quando está muito menos que 10% de consciência, aí eu não considero. Quando eu faço isso consciente, não no sonho. Aí eu contabilizo umas 19, foram 19, entre umas 19 vezes que eu tive um sucesso bom. Ah, mas tem gente que faz shift todo dia, não. Eu faço uma vez por semana, quando eu sinto uma vibe, uma necessidade, quando realmente eu acho que é útil, é produtivo para mim.